Olá, nós estamos aqui, vamos fazer mais um vídeo. Esse vídeo respondendo algumas perguntas, na verdade são 13 perguntas que o inscrito do meu canal, ele fez, né, sobre vegetarianismo. E vamos tentar responder na melhor maneira possível, e até mesmo a queima-roupa assim, porque eu não li já respondendo, então vou responder aqui ao vivo. Porque senão eu não ia conseguir responder. Faz tempo que ele já me perguntou essas questões e vamos lá então. Se podemos matar a fome sem comer os animais e ainda sermos saudáveis, por que então comemos animais? Simples, muito fácil. Isso daí é porque dá dinheiro. Dá dinheiro para o governo não quer que isso acabe, né? Além do que é uma reação em cadeia. Dá dinheiro para o governo e também deixa as pessoas doentes. E por elas pessoas ficarem doentes, elas precisam de irem aos hospitais, cirurgias, farmácias, enfim, várias questões assim. Bom, essa é a minha opinião, né? A segunda questão é por que os veganos lutam pelos direitos dos animais? Por que os veganos pensam que os animais devem ter direito? Bom, eu sou vegetariano estrito, eu não sou vegano. Vegano é mais um ativismo, né? E tem o seu lado muito bom, né, nessa questão de proteção e direito aos animais. Tem coisas que eu não concordo, acho um pouco, não é nem radical, mas é como se fosse uma religião e essa religião tem algumas coisas fanáticas. Mas é muito bom a questão do veganismo. Então, os direitos dos animais, eu acredito que é o seguinte: os veganos, né, já falando que não sou vegano, sou vegetariano estrito, eles têm um cuidado todo especial porque os animais são irracionais. E seres racionais, como nós, seres humanos, agimos irracionalmente quando comemos animais. Por quê? Porque o animal não foi feito para comer. Foi feito para que nós possamos ter alegria no convívio deles, né? De diversas formas o animal é bem útil ao ser humano, né? Como nós vemos em muitos casos, pessoas que são vegetarianas, não são vegetarianas, mas têm algum tipo de doença, uma depressão, alguma coisa assim, e então utilizam o animal como até meio de terapia. E os animais, eles não têm como se defender da crueldade que principalmente as indústrias fazem. Indústrias fazem cada vez mais maus tratos aos animais, né? Acho que um do que mais me marcou foi a cúmula ruminal. Na cúmula ruminal, eles abrem próximo ali ao estômago do boi e deixam uma abertura enorme ali, entendeu? Mais ou menos assim. E ali eles injetam químicos para que os animais produzam mais e nem sempre melhor, né? Terceira pergunta: por que os não veganos pensam que os animais não têm direitos fundamentais à vida e à liberdade? É simples. Quando você está com seus apetites entorpecidos ou pervertidos, você só pensa no seu eu, você não pensa no próximo. Então, seja esse o animal, seja esse o ser humano, enfim, quando a gente esquece que nós temos que viver de uma maneira que venha a fazer o bem para todas as pessoas, todos os seres, a gente acaba não pensando nisso. Quarto, é ético tratar alguém de outra espécie como propriedade? Você considera dono ou tutor de algum animal que cria? Olha, essa pergunta ela é meio dúbia, mas ela é boa, né? Porque se você olhar do ponto de vista cristão, os animais foram feitos para ser cuidados, né, pelo homem. E só que isso se inverteu com a entrada do pecado no mundo, né? E isso daí corrompeu toda a ideia de que o ser humano deveria cuidar dos animais. Então, nós não somos donos, mas somos
temos uma missão de cuidar desses animais, de protegê-los, de ampará-los. Animais são uma bênção, são coisas que não são coisas, né? São seres que alegram a vida das pessoas que têm a sensibilidade para observar isso. Outra coisa, quinta pergunta, você concorda que todo uso que se faça de alguém sem seu consentimento é abuso? Sim, é abuso sim, né? Porque nós não fomos feitos para ser usados e os animais tampouco, né? Mas os animais são seres irracionais e nós temos que, como eu já disse, cuidar, tratar e nessa vida é sempre uma troca, né? Você faz algo, você recebe algo e assim vai. A gente cuidando dos animais, protegendo os animais, evidentemente que nós vamos fazer bem para eles e, como consequência, fará bem para nós também. Sétima pergunta. Por que as leis de bem-estar animal vigentes consideram que os animais são bem tratados nos rodeios, abatedouros e laboratórios? Os animais estão tendo os seus interesses respeitados? Qual que é o interesse de um animal? O animal não tem interesse, ele só vive, né? Então, é complicado falar isso daí, mas quando nós colocamos em questões legais, um direito de vida, sim, o animal tem direito de vida, né? E o fato de que as pessoas usam de forma torpe e errada os animais, né? De maneira que rodeios, diversões, onde causam dor e sofrimento aos animais, eu discordo, isso daí não está regendo um princípio de vida, de qualidade de vida, de bem-estar. Então nós temos que lutar pelos direitos dos animais. Eu acho que o rodeio não é algo que deva ser feito, né? E o uso de animais em laboratórios tampouco. Outra questão, oitava. Uma pessoa que faz sexo com um animal sem o seu consentimento do animal deveria ser presa? Bom, a pessoa que faz sexo com o animal, ela está com problemas de cabeça, né? Porque o animal, ele não faz sexo. O animal, ele faz procriação. E por viver dessa maneira, uma pessoa que tem, né, a zoofilia, ela está precisando de cuidados médicos, psicólogo, psiquiatra, porque ela ela perdeu o senso do que é natural, né? Do qual o papel dela na vida, no mundo. Essa pessoa precisa de um tratamento, né? Antes de ser presa até mesmo. Uma pessoa que come carne do corpo de alguém sem o consentimento desse alguém deveria ser preso? Aqui o Animadruga, né, que fez todas essas perguntas, tem batido na tecla sobre consentimento. O animal, ele não vai falar para nós se ele está satisfeito com isso ou não, porque ele não tem raciocínio, entendeu? Por exemplo, já vi muitos casos onde a pessoa dava uns tapas no cachorro e daqui a pouco o cachorro estava de volta lambendo como se nada tivesse acontecido. Então o animal, ele não tem essa sensibilidade de decidir por si. Agora nós, como seres racionais, deveríamos decidir pelo animal e fazer com que os animais se sentissem bem ao nosso meio e fosse bem tratado, como nós queríamos ser tratados. 10ª questão. Numa sociedade civilizada, as pessoas deveriam ter direito de exercer sua religião, sacrificando gatos, galinhas, etc., para os seus deuses, ou deveriam ser proibidas? Se deve ser proibida a prática de uma fé, quando essa fé visa matar alguém que não quer morrer? Bom, aqui é o seguinte, isso é bem complicado, porque é o seguinte, a gente tem que entender o porquê de algumas coisas. E hoje, eu digo que hoje, na atualidade, qualquer tipo de morte de animal para sacrifício aos seus deuses, na minha visão, é errado, entendeu?
Num passado, até a vinda de Cristo à Terra, havia necessidade disso acontecer, né? Porque dentro de um prisma religioso havia essa necessidade de que os pecados fossem pagos com sangue, até que o sangue veio, que é o sangue de Cristo, e matou, que ele foi morto e não precisa mais de nenhum tipo de animal ser morto, sacrificado para este fim. E tem também o porquê que isso acontecia, né? Porque senão nós vamos entender como Deus como algo que é cruel e tirano e autoritário, mas não é. Isso daí havia necessidade. Quando a gente estuda a Bíblia e os porquês dela, a gente vai entender isso de forma mais abrangente. Seria bom até um estudo sobre isso daí. Culturas tradicionais como touradas, rinhas, circos com animais, farra do boi, vaquejadas, rodeios, charretes, foie gras, né, que é o fígado de ganso, andam sendo proibidas por leis em vários lugares. Impor o fim de tais práticas é um avanço ou um regresso? Criar leis para proteger os interesses dos animais melhora ou piora as culturas? Bom, se você olhar pelo ponto de vista cristão e o não cristão, que o cristão seria o criacionismo e o não cristão seria o evolucionismo, quando eu olho para trás e vejo agora para frente, no presente, eu não vejo evolução. Não existe evolução. Porque o ser humano ele era mais sensível, ele era mais respeitador, ele era mais ético, moral e se preocupava com as coisas, né, do próximo. E hoje a gente não vê isso, hoje a gente vê uma involução. As pessoas cada vez mais distante daquilo que seria o ideal para a vida delas. Você entende? Então, acredito que nós não vemos nesse quadro de evolução, mas sim de involução. E quando nós olhamos para este fato aqui que você falou, né, de leis que protegem os animais e etc., eu acredito que seja um avanço da cultura, né, um avanço de uma possibilidade, aliás, de obter-se uma cultura melhor, de obter-se uma vida melhor. Todavia, isso daí, toda represária cria-se rebeldes. Então, acho que a educação é a melhor maneira de a gente conseguir implantar e obter resultados significativos. Pergunta de número 12. Essa daqui até achei engraçado, que você está mostrando uma variedade de alimentos que nós podemos comer, né? Dando uma sugestão aí para todo mundo. Você já chegou a preparar comidas na versão veganas de feijoada, sushi, moqueca, estrogonofe, vatapá, hambúrguer, nuggets, salsicha, linguiça, coxinha, lasanha, yakisoba, sopa, risoto, pizza, queijo, bolo, torta, brigadeiro? Se já comeu as versões veganas, são mais gostosas ou menos gostosas que as versões feitas de corpos de animais mortos e excrementos de animais? Bom, isso daí é o seguinte, para que a alimentação vegana se torne algo saudável, salutar, né, saboroso, precisa ter uma reeducação alimentar. A pessoa que não gosta de comer chuchu, ela vai comer chuchu, ela não vai sentir sabor de nada, né? E tem que estar bem preparado, bem temperado. Então, isso daqui é bem complicado, mas sem dúvida para mim são os melhores sabores, né? A variedade, a quantidade de alimentos que tem veganos e sem a morte de animais e sem o uso de nenhum derivado é bem melhor. O sabor é bem melhor. Só que com isso leva-se um processo e um tempo para que você consiga absorver e começar a sentir a diferença na alimentação. As suas papilas degustativas vão fazer com que você tenha outros tipos de sensação ao comer determinados alimentos. E aqui a última pergunta: qual é
o melhor argumento contra o veganismo e direitos dos animais? Bom, isso daí eu acredito que a melhor argumento é uma vida condizente, né, com aquilo que se professa, com aquilo que se prega, né, e de maneira que sejamos radicais sim, mas equilibrados, porque há pessoas que não têm esse conhecimento. Nós nascemos vegetarianos, né, e somos introduzidos ao alimento carne ao decorrer da vida. E em algum momento nós, despertamos para o veganismo, para o vegetarianismo, e aí nós temos um problema que é o seguinte: nós somos despertados, nós aceitamos, nós entendemos, e aí daqui a pouco a gente começa a fazer o quê? A acusar e maltratar e falar mal daqueles que não são vegetarianos. E isso não é legal, nem um pouco, porque se você for ver bem, você teve um processo, e aquela outra pessoa também terá um processo para aprender, para conhecer. Então acho que a gente precisa ter mais bom senso, né? Porque se a pessoa está nessa situação é porque ela estava igual você. Ela teve um processo de ensinamento totalmente diferente daquilo que você tem hoje. Então as pessoas precisam de tempo para ingerir essas informações e, quem sabe, praticá-las. Nós não vamos mudar o mundo, infelizmente não. Gostaria muito que isso acontecesse, mas podemos tornar o mundo melhor, né? Com bom senso, com uma boa vida, né? Vivendo aquilo que nós professamos, e acredito que nós vamos ter um êxito muito maior do que se nós ficarmos atacando, acusando. Eu acho que o melhor argumento é o silêncio diante do trabalho. Tem que trabalhar e eu acho que só no momento que for necessário mesmo a gente falar. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue. Porque ativismo é legal, é bacana, mas se a gente não viver isso na prática não vai ser legal. Tá joia? Então, Anima Madruga, né? Eu espero que tenha respondido suas perguntas. Qualquer coisa, estamos aí. Um abraço, tchau, tchau.